bolso. E hoje eu estou aqui para fazer uma tag. Eu sei, isso nem tá mais na moda, né? Uma vez todo mundo fazia tag disso, tag daquilo, mas a verdade é que eu tava pensando em alguma coisa diferente para fazer. E como eu estou meio que nessa de aproximar mais vocês de mim, para que vocês me conheçam mais, eu também quero conhecer mais vocês, então eu decidi fazer uma tag que eu ainda não fiz aqui no canal. Vou responder 30 perguntinhas da tag "E se eu te perguntasse?". Então, inclusive, eu vou propor um exercício para vocês. Enquanto que eu vou respondendo essas perguntas, eu gostaria que vocês também respondessem aqui embaixo. Não precisa ser todas, se vocês não quiserem, mas responder algumas para eu conhecer um pouquinho melhor vocês também. Vou ficar com meu celular aqui para já ir vendo e facilitar. Então, a primeira pergunta é: você tem alguma mania? Qual? Eu sei que eu sou cheia de manias, eu não consigo pensar muito numa, mas uma que eu tenho, não é muito interessante, mas é ficar fazendo tipo umas caretas assim com a boca principalmente. Então às vezes se eu tô concentrada, ou só pensando, ou assistindo TV, sei lá, eu fico meio assim às vezes. E aí eu não noto, sabe? Ou afim, sabe? Eu não noto, mas às vezes eu tô naquele primeiro, né, com os dentinhos assim, e aqueles dias minha mãe falou: por que tu tá fazendo essa cara de coelho? E eu fiquei tipo, que cara de coelho? Daí eu me dei conta que eu tava fazendo, então aparentemente isso é uma coisa que eu faço sem pensar. Segunda pergunta: você cumprimenta estranhos na rua? Não. Estranhos, óbvio que não, né? Por que eu ia ficar cumprimentando pessoas estranhas? Eu acho assim, pessoas do interior têm mais mania disso. Eu sei que quando eu morava aqui na cidade dos meus pais, né, era mais comum, assim, pessoas que eu nunca vi na vida me darem bom dia, e aí eu retribuía, obviamente. Mas morando na capital, a gente perde total isso, porque ninguém se conhece. Então, ninguém fica se cumprimentando, até porque você nunca sabe se a pessoa vai vir te assaltar, ou sei lá, né? Então, sei lá. Terceira pergunta: quem faz os serviços domésticos na sua casa? Em Porto Alegre, que é onde eu moro durante o ano, quem faz sou eu, ou meu namorado, ou às vezes meus pais quando eles vêm. Pergunta 4. Você acha que às vezes acaba comprando produtos sem necessidade? Sim. Eu acho que eu melhorei muito nisso, mas de vez em quando ainda rola alguma coisa assim do tipo, ai, porque o preço tá bom e é bonitinho, sabe? Ou porque o preço tá mais barato do que tava uma vez, ou sei lá. Eu compro sem necessidade de vez em quando, mas geralmente são coisas que eu acabo achando úteis, sabe? Então é raro eu comprar alguma coisa que foi totalmente inútil e desnecessário. Isso é raro. 5. Você fuma? Não, não fumo. 6. Quantas pessoas moram na mesma casa que você? Bom, quando eu tô em Porto Alegre é só eu e meu namorado. 7. Você tem medo de envelhecer? Acho que essa é uma pergunta que tem um duplo sentido, na minha opinião. Seria sim e não. Eu confesso que eu não amo a ideia de envelhecer, de começar a ter ruga, mais problemas de saúde, não sei o que. Eu tenho medo de envelhecer mal. Mas eu penso que envelhecer é algo bom, porque ao menos significa que a gente ainda está vivo. Eu gostaria de envelhecer, tipo, até os 100 anos de idade, por exemplo, sem ter maiores problemas de saúde, assim, sabe? Poder envelhecer bem. E isso não é uma coisa que eu tenho medo. Eu tenho medo é de envelhecer e adoecer. 8ª pergunta: você usa maquiagem vencida? Sim, totalmente. Maquiagem, creme, qualquer coisa, shampoo. Eu sei que é errado, mas eu não ligo. 9. Qual a sua prioridade na vida? No momento é passar a quarentena, né? Sobreviver a esse período de isolamento social, de coronavírus e tudo mais. Eu realmente espero que todos nós possamos nos recuperar. Então essa seria a minha prioridade do momento. Mas uma das prioridades da vida, depois que tudo passar, eu acho que é viver bem, viver feliz, sabe? 10. Você joga lixo na rua? Não, de jeito nenhum. Isso é uma coisa assim que eu acho horrível. Se eu tenho algum papel, alguma coisa que eu não tenho onde botar, não tem lixeira à vista, eu guardo no bolso, na bolsa, ou carrego na mão mesmo, até que eu chego em casa ou até que eu encontro um lugar para depositar. Eu nunca coloco lixo na rua, eu acho isso horrível. 11. Você está lendo algum livro? Qual? Eu tô lendo Vocação para o Mal, do Robert Galbraith, que é o pseudônimo da J.K. Rowling, e é maravilhoso. 12. Com que frequência você faz as unhas? Isso depende, depende da minha vontade. Quando eu estou, assim, feliz, eu faço uma vez por semana, então quando eu tiro uma, eu boto outra. Feliz, no caso, com vontade de arrumar as unhas, né? Mas quando eu tô sem vontade de arrumar as unhas, eu fico meses, assim, eu corto as unhas, faço o básico, mas fico meses, anos, sei lá, sem fazer nada.
13. Você usa hidratante para o rosto? Qual? Sim, eu uso o da Salve, que é aquele hidratante com antioxidante, e também uso um basicão da Nivea, acho que é da Nivea. 14. Quais os itens de maquiagem que você usa no dia a dia? No dia a dia, assim, pra aula, pra ir no shopping, pra ir no parque, sei lá, eu uso protetor solar, pó, aquele pó de sobrancelha que eu esqueci o nome, às vezes rímel, às vezes o contorno. Ah, e corretivo, óbvio, né? Corretivo salva vidas. 15. Qual câmera você usa para gravar seus vídeos? É uma câmera bem antiguinha da Sony. Eu não sei o nome exato dela, então eu vou botar aqui assim na edição do vídeo. 16. Qual o seu cheiro agora? Achei que eu ia estar com cheiro de cachorro, porque eu tava lá fora. Aparentemente eu estou sem cheiro. 17. Você acha que os produtos caros são sempre os melhores? De jeito nenhum. Isso é uma coisa assim, eu acho o contrário. Geralmente eu acho que os baratinhos é que tem uma capacidade de nos surpreender e de ser incríveis. Eu sou muito mais de comprar o barato e ver no que vai dar, sabe? Geralmente não compro produtos caros e muito menos acho que eles são melhores. Ao sair de um supermercado, você percebe que o caixa lhe deu R$50 a mais no troco. Você volta e devolve o dinheiro? Sim, com certeza. R$50 é muita coisa, né? Então, se eu percebesse, sim, eu devolveria. Eu diria, ó, foi engano. Inclusive, isso já me aconteceu, não com R$50 específico, né? Mas já me aconteceu de eu ganhar mais troco e eu falei, ó, tá errado, me deu mais do que devia. Também já aconteceu de me darem menos e eu reclamar, obviamente. 19. No ônibus ou em fila de banco, você dá lugar para os idosos? Sim, acho que isso é um ato de fofura pra gente fazer, de gentileza, né, pra gente fazer. 20. Você é uma pessoa sociável? Eu sou meio ambivertida, eu diria. Às vezes eu sou mais introvertida, às vezes eu sou mais extrovertida, depende muito. Mas eu acho que eu sou uma pessoa relativamente sociável, dependendo da ocasião. 21. Seu celular está sempre com créditos? Sim. 22. Caso fosse fazer uma cirurgia plástica, o que você mudaria? Eu fico em dúvida entre nariz e orelhas. Sua melhor amiga está sendo traída pelo marido ou namorado. Você contaria caso você soubesse? Eu nunca passei por uma situação assim, mas acredito que sim. Ao menos eu ia gostar que me contassem, então acho que eu contaria com certeza. 24. Você comete algum dos pecados capitais? Qual? Eu não lembro quais são todos os pecados capitais, mas eu sei que eu cometo da gula. 25. Você é feliz? Pô, eu achei essa pergunta bem filosófica, né? Eu acho que sim, mas eu acho que ser feliz é uma coisa... Você não tá feliz o tempo inteiro, né? Mas eu acho que o importante é, no geral, você se sentir bem em relação à sua vida e se sentir feliz de vez em quando com as coisas que acontecem. Eu acho que sim, eu me considero uma pessoa feliz, óbvio que eu não sou feliz o tempo inteiro, então eu acho que sim, eu me considero. 26. Você é uma pessoa vingativa? Não, assim, eu não vou me vingar de uma pessoa, sabe, assim, ser malvada e tal, mas eu sou aquele tipo de pessoa que eu não esqueço. Então, se você faz alguma coisa de ruim pra alguém que eu amo, principalmente, pra mim até que vai, né? Mas pra alguém que eu amo, eu vou me lembrar disso, assim, pro resto da vida. Então, de vez em quando eu vou te olhar estranho, sabe? Porque eu vou lembrar que você fez aquilo. Então, eu sou uma pessoa meio rancorosa, eu diria. 27. Já se sentiu evitado por uma ou mais pessoas em algum momento da vida? Acho que sim. Não lembro de alguma coisa específica, mas, né, acho que geralmente isso acontece. 28. Você acredita que as pessoas mudam? Eu acho que depende da pessoa, depende mudar em relação ao quê. Eu acredito que tem pessoas que conseguem mudar sim, mas também tem pessoas que tentam e não conseguem. 29. Você gosta de ser visitada com frequência? Eu gosto de combinar coisas, de receber visitas, de, sabe assim, vamos marcar uma coisa pra tal dia. Mas eu não gosto daquelas visitas que chega ali sem avisar, sabe? Do tipo assim, de repente tá ali interfonando dizendo oi, posso subir, sendo que eu tava fazendo uma coisa muito importante e que eu não tinha tempo naquele dia, mas eu não posso recusar que a pessoa suba, entende? Então, eu não gosto de visitas do nada, assim, mas eu não me importo de ser visitada com frequência desde que seja combinado, né? 30. Tem gente que diz que o YouTube é coisa de gente que não tem o que fazer. O que você acha disso? Eu acho que quem faz esses comentários é que não tem o que fazer. Não, mas falando sério, eu acho assim que não é.
A gente vê ainda mais agora em período de isolamento social a importância que tem o YouTube, né? A gente se distrai um pouco, sai um pouco da nossa bolha. Acho que é muito legal que existe uma plataforma como YouTube, Instagram, Facebook, enfim, né? Redes sociais no geral, porque elas nos permitem ver coisas diferentes também, sair um pouco dos problemas que a gente vê o tempo inteiro. Então eu vejo uma grande importância no YouTube. Claro que também tem muita porcaria em tudo que é rede social, mas aí é questão de filtrar. Então é isso, gente. Essas foram as 30 perguntinhas. Espero que vocês tenham gostado, que não tenham ficado muito longo. Quero saber as respostas de vocês aqui também, então comentem. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like. Um beijo e até a próxima!